Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo da coleção A Vida no Mundo Espiritual. E para a nossa reflexão de hoje, nós vamos pegar um capítulo que se encontra nos domínios da mediunidade, que vai falar um pouquinho acerca da mediunidade transviada. Então, nós vamos ver alguns aspectos que André Luiz nos traz sobre esse real, que tem a ver com o uso da mediunidade de uma forma que sai do seu fim providencial e do objetivo para o qual isso não é concedido para que nós produzamos frutos bons, porque se existe algum tipo de interesse subalterno por trás do uso da minha mediunidade, eu estarei ligada a uma perspectiva negativa, visto que foi confiado a nós esse sentido para que produzamos a multiplicação que Jesus pede. Nesse sentido que o intercâmbio com o astral, ele, ao ser usado para um fim útil, ele vai permitir uma interação com os benfeitores que usarão das nossas potencialidades medianímicas para levar instrução, orientação. E André Luiz ele vai trazer um aspecto nesse capítulo referente ao que nós objetivamos nesse intercâmbio, que vai estar ligado a levar a nossa cota de contribuição usando essa possibilidade, porque o aspecto da mediunidade, ela é um sentido. Como nós temos o sentido da visão, da audição, tato, paladar, olfato, nós trazemos também o sentido medianímico, que irá variar de uma pessoa para outra, e isso vai ser trago para nós enquanto as possibilidades que eu trago de fazer uma sublimação dessa possibilidade ou degenerá-la. É por esse motivo que, num dado recorte, vai ser trago acerca de indivíduos que estavam naquele recinto com intenção estranha, sinistra, pedindo a companheiro encarnado o serviço que reclamavam dos espíritos. Então vai ser trago uma ultrajação da oração e usar a mediunidade para fugir ao problema que me diz respeito. Mesmo nós dispondo de conhecimento venerável para mobilizar o cérebro, ouvido, olho, língua, e mão e pé, no enobrecedor aprendizado, seremos questionados o que estamos fazendo da fé. Seria justo um laborador relegar outro à enxada que lhe cabe, suportar e mover na gleba do orbe? Então, é nesse sentido que vai ser feito um estudo da mediunidade, rápido, mas que visou, inclusive, uma perquisição regional do psiquismo transviado, onde espírito preguiçoso, desencarnado e encarnado respira em regime de recíproca vampirização.
e vai trazer que é um produto natural da ignorância viciosa em todos os templos dos terrícolas. Abusam da oração, tanto quanto faz o menoscabo de possibilidade insancha do digno trabalho, porquanto espreitam vantagem efêmera e facilidade para se acomodar à indolência, em que lhes cristaliza capricho infante. Então vai ser trago o aspecto da nossa imaturidade moral que me faz divisar o uso da mediunidade para atender a uma perspectiva humana. Nesse sentido que é arrolado acerca da batalha da nossa evolução, que nos convoca ao trabalho sacrificial. Caso eu fuja disso, eu vou encontrar a dor pela retaguarda. Então, aquele que vai à frente na própria batalha da sua evolução, sem esperar pelo outro, porque se a gente pegar aquelas pessoas que se aproximavam de Jesus e recebiam dele a cura, a orientação, o despertamento, sempre eram pessoas que de alguma forma se destacavam da multidão, do povaréu. Nesse sentido que, para que eu consiga usar os benefícios de Jesus para fazer a minha evolução, o meu progresso moral e a reforma dentro de mim, eu preciso me destacar do populacho. E isso significa um caminho solitário, que eu não aguardo por um terceiro para fazer esse movimento em mim. Eu vou à frente e sempre que o indivíduo ele se dispõe a esse caminho solitário com Jesus, aqueles que estavam com ele quando ele transitava pela irresponsabilidade moral estranha, inclusive questiona a sua mudança de atitude e a elevação de propósito que esteja o permeando. Porque, na verdade, aquele que despertar para as suas responsabilidades, os seus deveres santos, ele precisará prescindir da maioria. Precisará sair da confusão entre os terrícolas e, a sós consigo mesmo, optar por esse caminho. Que, pelo fato de ser uma reforma que eu realizo em mim, vai pedir solidão de mim. E é por isso que Jesus ele já trazia para nós que nós seríamos odiados de todos pelo seu nome, porque ele sabia que realmente se comprometer com a proposta dele era se isolar, enquanto uma proposta que eu faço de modo próprio. Ela me levará ao encontro de ser útil para o outro, a ir para o meio da gleba, do serviço, mas eu precisarei saber estar só nas opções que eu faço para a minha vida, nobres. Inclusive, porque do momento que o indivíduo ele opta por um caminho elevado, ele acaba dizendo não para uma série de situações que vão prejudicá-lo nessa proposta. E do momento que o indivíduo ele vai pela porta larga do mundo, ele, na verdade, vai ter o aplauso, o louvaminho do mundo a prejudicá-lo. Um dos motivos que levou Judas a aceitar aquelas 30 moedas que ele arrumaria para entregar Jesus, visto que ele, se aproximando do mestre, dando aquele beijo, ele indicaria para o soldado quem era o Cristo, e então receberia em troca aquelas 30 moedas, foi que, da parte romana, vazou para ele que essa atitude o daria prestígio, o louvaminho do mundo, porque ele ia preparar um reinado de glória, visto que, na sua percepção, ele estava fazendo a entronização da submissão do poder humano e mundano por Jesus. Então,
esse tipo de convite que ele recebeu foi o que o sossobrou e o fez aceitar 30 moedas para dedurar quem era Jesus. E mostra que é um risco que nós corremos. Porque se eu tenho um orgulho, uma cupidez, uma vaidade que me faz querer assumir um poderio mundano, significa que fazer opções elevadas que vai contra uma maioria é um esforço importante que precisarei verter. Nesse sentido que do momento que o indivíduo ele começa a fazer essa subida, ele perceberá que ao ver aqueles que antes estavam com ele se afastarem, perceber que uma fofoca o envolvendo chega até ele, que ele não é mais convidado como era antes, ele vai precisar saber acomodar essas modificações que estão acontecendo por amor ao mestre e a causa justa que o permitirá cumprir seus deveres. Porque ou eu me destaco da multidão com o meu esforço próprio nesse sentido, ou eu continuarei sendo levada pela massa grey, pela mole humana, que é uma tendência que nós temos devido ao nosso estágio evolutivo. Nesse sentido que é um destacar, um descolar de um adesivo que a gente faz e que vai implicar em uma ação, um movimento nessa proposta que ora abraçaremos. O espírito ele pode se confiar na ação, fazendo mobilização delituosa da sua vontade. Contudo, vem um dia a tormenta. Vai compeli-lo a agitar-se, a mover-se para entender os impositivos do progresso com mais segurança. Não adiantará fugir da eternidade, porque o tempo que benfeitório trabalha é também o verdugo da inércia. Então, essa questão do nosso empenho, isso vai implicar que por onde nós estivermos aqui no orbe, vamos presenciar fenômenos mediúnicos manobrados por ociosas mentes, afeiçoados à exploração inferior por onde passa. Por isso mesmo diga na nossa piedade, não ignoraremos que fenômeno mediúnico é peculiar a todo santuário, a toda criatura, em todos os tempos até aqui. Mas é compreensível na Terra esse tráfico de interesses que acontece na convivência entre encarnado e desencarnado, que estão ainda imensamente presos ao campo sensorial da vida orgânica. Vai ser sempre mais fácil para o indivíduo comum trabalhar com igual subalterno, porque servir ao lado do superior exige disciplina, boa vontade, firme desejo de se melhorar, correção de proceder, inclusive porque o superior ele exige mais de nós. Porque alguém que fica massageando meu ego, ele não está me ajudando. Pode até ser mais fácil para mim conviver com esse alguém, mas ele está denegrindo a minha possibilidade. Do momento que eu me aproximo de um benfeitor, ele vai me exigir mais disciplina, mais boa vontade, doar mais de mim pela causa comum. Então, desse instante em que eu faço uma opção por me aproximar do prepósito de Jesus, eu precisarei ter correção de proceder, essa boa vontade, a disciplina.
e um desejo ardente de fazer as minhas reformas, portar dentro da alma. Porque estar com o benfeitor é ser avisada e cobrado o tempo inteiro daquilo que eu tenho que realizar. Mesmo porque, chegado nesse ponto, eu vou tomando essa rédea, eu vou tendo essa rotina comigo. E quando o benfeitor, ele nos alerta e percebe que nós estamos impermeáveis, chega uma hora que ele afasta, porque a gente tem um anjo da guarda que nos acompanha nessa vilegiatura e que vai estar nos fazendo alertas importantes. Constando Kardec traz do momento que haja uma impermeabilidade, um fechamento nosso, a voz do anjo da guarda, ele se afasta, mas do momento que a gente chame por ele, ele volta. Mas o mentor é aquele que vai estar à frente do trabalho que a gente assume. Então, do momento que o indivíduo ele assuma o seu propósito de vida naquele areal laboroso, ele vai estar sendo comandado pelo mentor, que preside, em nome do Cristo de Deus, aquele trabalho. Nesse sentido que a morte não é milagre, cada qual vai despertar depois do túmulo na posição espiritual que procurou para si. O homem vulgar se sente mais à solta junto de entidade que vai lisonjear sua paixão, estimular seu apetite. Vês que todos seremos constrangidos a nos autoeducar na vizinhança do evoluído companheiro, que já aprendeu a sublimar o próprio impulso e que se consagra na incessante lavoura do bem. Por isso que, quando nós estamos nos aproximando do povoléu, vai ter alguém para ficar estimulando meu apetite, lisonjeando minha paixão. E é mistério a gente recusar o elogio. Ter cuidado quando alguém fica aplaudindo a gente, porque isso acaba que enfraquece os nossos mecanismos de auto-melhoramento e de vigilância. Porque Jesus ele disse que o espírito está pronto, mas que a carne é fraca. Para nós vigiarmos e orarmos para não cairmos na tentação. Significa que, se eu me deixo levar por aquilo que massageia meu egoísmo, meu orgulho, meu sensualismo, fatalmente eu serei levada pela tentação, arrostada por ela. Por isso que ele vai trazer para nós sobre a gravidade que é você ter contato com um organismo físico que é fraco, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. As palavras que Jesus nos disse são espírito e vida. E nesse sentido que dá percepção de que o nosso espírito estando pronto, o nosso organismo, ele tem apetites sombrios, ele tem ainda instintos bárbaros, porque a gente traz da nossa romagem até aqui. Vai significar que é pela vigilância e pela oração bem vividas que eu vou conseguindo dizer não para a tentação. Quando a gente considera o aspecto dessa perspectiva, vai ser trago que eu preciso me constranger a uma autoeducação, buscar a sublimação do meu impulso, o correto direcionamento dos meus sentimentos, onde eu me consagre essa incessante gleba do bem.
que é a possibilidade que eu vou movimentando dentro de mim. Por isso que vai existir o erro procedente da ignorância bem intencionada, para o qual a lei preverá recurso indispensável ao justo esclarecimento, no tempo e no espaço. Porque a caridade genuína, sob qualquer título, sempre é venerável, mas se há abuso deliberado, virá corrigendo. E é nesse sentido que, quanto mais a gente exigir da gente, melhor. O Chico, quando estava no período derradeiro da sua trajetória encarnado, e ele já estava com em torno dos seus 90 anos e precisava de alguém para o levar de um cômodo para o outro, para lhe dar de comida, para lhe dar banho, porque ele já não tinha condições de movimentos próprios. E então ele questiona Emmanuel por que ainda ele era tão rigoroso com ele, porque ele já não conseguia nem movimentos de preparar uma comida, de fazer uma higiene pessoal, de movimentar até o centro espírita. E Emmanuel diz para ele que na última curva pode estar a surpresa desagradável. Isto é, o indivíduo, depois de uma trajetória de 70 anos de uma mediunidade com Jesus, ali em torno dos seus 90 anos, já impossibilitado como ele estava, ele ainda precisava ser rigoroso consigo mesmo, na questão da disciplina, da vigilância, da vitória sobre os seus impulsos. E aqui, um indivíduo que veio com uma missão, como Chico, cujo espírito já tinha feito esse trabalho em existências anteriores, e, portanto, ele tinha uma luz própria, importante, e mesmo assim o seu mentor era rigoroso com ele, porque na última curva poderia estar uma surpresa desagradável e ele vinha cair em tentação. Nesse sentido que, enquanto nós estivermos encarnados na Terra, nós estamos sujeitos a cair, porque seremos tentados, provocados, visto que nós estamos em regime de testes, aferições, expiações. Por isso que o aspecto das nossas escolhas definirão inelutavelmente aquilo que nós iremos encontrar. Por isso que, se eu me antecipo e faço as mudanças que eu preciso, sem esperar que alguém me corrija, ou me alerte, ou me critique, eu já estou fazendo um ganho de tempo enorme para mim. Até porque existem situações em nós que pode não ter a bondade de alguém para nos alertar. Inclusive, isso vai significar o aspecto de erros que nós poderemos cometer na avaliação do que obtemos. Nesse sentido que André Luiz continua dizendo que alguns outros desencarnados da posição dos outros referidos antes, que ali estavam aglomerados, são mais vampirizados que vampirizadores, fascinados por requisições de quintine dos médios que lhe prestigiam a sua infeliz obra, segue-lhe os passos, como aprendiz no encalço dos mentores aos quais se devotam. Então, aqui ele vai trazer a hipótese de não reajustamento ao bem. Então, logo desencarna o dirigente desse grupo e os instrumentos medianímicos que lhes copiam as atitudes serão surpreendidos por entidades que escravizaram, ali se reclamarem socorro, orientação. E só no grande porvir, quando o vítima responsável estiver reunido no Instituto da Consanguinidade Terrestre, na condição de filhos e pais, recompondo a atitude, acertando conta,
alcançarão equilíbrio pleno no débito em que se emaranharam. Então, do momento que eu, com meu testemunho feliz, faço seguidores do mesmo naipe, eu estou marcando um encontro numa próxima encarnação, em que será exigido de mim essa recomposição de atitude e esse acertamento de contas para ir liquidando as minhas dívidas, porque aqueles que forem confiados, seja como meu filho, ou irmão, pai, marido, alguém que esteja ali conosco no Instituto da Consanguinidade, na formação de uma nova família que o indivíduo vem acontecer, são espíritos que de alguma forma nós devemos algo. E que ali, naquela consanguinidade, com aquele filho, eu precisarei dar conta de orientá-lo para aspectos positivos que no pregresso eu falhei. Por isso, gente, que é sério quando alguém, para fazer a massagem da vaidade, usa de uma música para emular os outros ao sensualismo, ao orgulho, ao egoísmo, ao materialismo. Porque acaba que o indivíduo, quando ele faz uma escolha pelo que é material, ele está numa visão de um lucro e ele elabora aquela música pensando o que o povaréu vai comprar. Então, ele se aproveita do vício coletivo de uma maioria para atender um apetite que vai redundar em lucro para ele. Porque isso fatalmente vai fazer acontecer o que André Luiz diz aqui. Esse espírito, quando ele desencarna, ele vai encontrar no astral com as suas vítimas, que vão reclamar dele socorro, orientação, refazimento. Porque alguém que eu escravize, ele vai voltar a me procurar. Vi uma cobrança, porque eu tinha menoscabado. Nesse sentido que, mesmo considerando que alguém, quando desencarna, possa reconstruir seu destino, e se esteve no meio de uma condição onde uma mãe houvera menoscabado as suas possibilidades e não ajudou esse filho a sair de uma droga, fechou as portas para ele, pode ser que esse filho consiga, pelo seu esforço, mesmo em meio a esse menoscabo dessa mãe, se recompor e seguir sua trajetória e conseguir perdoá-la. Então ele libera, ele vai continuar seu processo evolutivo e aí ele nem precisa reencontrar com ela. Mas a mãe, ela vai precisar espiar e resolver o que ela fez. Nesse sentido, ela vai entrar num grupo consanguíneo em que alguém com problema semelhante de adicção, de droga, estará sob a sua tutela para que ela consiga dessa vez auxiliar. Aquele filho liberou, se recompôs, perdoou e seguiu, mas haverá um outro espírito necessitado como ele estava quando junto dela, e que ela então será testada, e isso vai significar essa resposta que ela vai precisar dar. É por esse motivo que as relações que acontecem entre nós, elas vão ficar gravadas. E as pessoas não esquecem aquilo que nós deixamos com elas. É curioso porque, às vezes, a gente, na convivência, pode não se aperceber daquilo que estamos deixando de bom ou de negativo com alguém, mas aquele que recebe a nossa mão estendida, a nossa palavra de conforto, ou a nossa desdita, a nossa calúnia, ele vai gravar isso a nosso respeito.
E acaba que o tempo vai fazer situações parecidas voltar para nós, para a gente poder fazer diferente. E nesse sentido que, às vezes, em realidades comezinhas, como num trabalho do ganha-pão, que alguém está fazendo a sua presença sem faltar, e um colega de trabalho, ele diz, eu não registrei uma falta sua até aqui. Então, às vezes é detalhe aparentemente significante, mas que o outro vê no nosso testemunho e grava. E se a gente considerar, por exemplo, os animais que não têm pensamento contínuo humano, mas ondas fragmentárias, mas em grupos que estão mais próximos de nós, como gato, cachorro, elefante, os primatas, muar, cavalo, eles gravam aquilo que nós fazemos com eles. Então, aquele animal de estimação, se eu fiz algo de bom para ele, ou se eu fiz algo de ruim para ele, ele não esquece. Quando ele me vê, ele associa quem eu fui para ele. Então, se a gente considerar um ser humano que tem um pensamento contínuo, essa gravação vai acontecer de maneira mais recôndita, contínua no indivíduo. E ele vai saber se dada pessoa foi aquela que o ajudou a sair da lama ou o afundou mais naquele levediço. É por esse motivo que o nosso testemunho é o que fica. Eu posso falar palavras que comovam e façam a comoção de uma multidão. Se eu não vivo aquilo, não vai ficar pedra sobre pedra. Porque o que vai ser deixado de mim é a minha vibração, a minha energia que eu estou entregando, é o testemunho que fica. Inclusive em sensação de conforto, porque o espírito elevado, quando ele se aproxima, ele traz segurança para quem está ali. Ele traz paz. Ele traz uma ambientação de conciliação, de inclusão, de consolo. E, inclusive, se eu me demoro em vibrações sombrias, eu posso até não perceber minha sombra, mas o benfeitor vê, porque ele está acima de mim, ele vê as minhas escolhas ruins, os meus pensamentos sombrios, os meus sentimentos desequilibrados. Aquilo que eu emito, o superior ele vê. E é por isso que eu, quando me aproximo de uma pleiade de espíritos elevados, do momento que eu consigo ficar ali, visto que tem aquele espírito inferior que não consegue se aproximar de espíritos elevados, e se chega a se aproximar, não consegue permanecer. Porque ele se ressente da pureza daquele ambiente e se vê forçado a abandonar aquele local. Mas, à medida que o espírito ele combate contra as próprias fraquezas e vai se fortalecendo moralmente, ele já consegue se aproximar da pleiade elevada e permanecer. Mas aquela pleiade nobre se ressentirá das vibrações infelizes, sombrias desse indivíduo. É por isso que, se a gente quer causar uma impressão menos penosa para o benfeitor, a gente tem que ir se melhorando, se purificando, se elevando. É nesse sentido que é um processo contínuo e que espera pelo que eu vou realizando comigo, que tem a ver com um completo desinteresse moral, material. Porque do momento que eu assumo alguma coisa para ajudar os outros, eu tenho algum interesse moral, ou de ser vista como a benfeitora, ou de ser aplaudida, isso já corrói o trabalho. Até mesmo quando a gente considera as vibrações fugidias do ciúme, da raiva, da inveja, que é visto pelo benfeitor e que vai dificultar
que ele nos ajude naquele trabalho. E é por esse motivo que os obsessores se aproximam. Porque aquele que está nesse tipo de faixa, ele vai querer aspirar esse tipo de energia, vampirizar. Consono André Luiz fala nesse recorte. Então, vai dizer que cada aventura menos digna vai ter o preço que lhe corresponde. E cada nobre serviço vai receber o salário que lhe diz respeito. Visto que a cada um segundo sua obra. É nesse sentido que, em circunstâncias aflitivas, obsidiados e entidades endurecidas no mal se encontram em conflitos tremendos. E vai trazer que o sistema de criminosa exploração, com alicerce no esforço menor, ele vai ter a sua consequência legítima. Por isso que vai ser trago acerca de algumas pessoas que estavam pedindo algum tipo de concurso para uma situação que vivesse, como uma mãe que disse que não se conformava em ver sua filha aceitar a proposta de um desbriado homem para casar-se. Ela vai dizer que a posição deles em casa é das mais alarmantes, o marido não suporta o homem, que os persegue, a menina revoltada tem sido um tormento. Então ela pede para aquele ajudante da casa para afastar o abutre. O Raimundo responde subserviente e Quintino toma a palavra pedindo a prece, a fim de que os desencarnados fortalecessem para corresponder à confiança do grupo, prestando-lhes os solicitados serviços. Vai ser trago um outro caso de Teotônio, que é um outro comunicante da noite, fazendo clamação indiscreta. Teotônio, até quando me cabe aguardar? Nesse sentido que alguém já tinha feito um pedido indevido, cimentado no esforço menor, e outro se dirige a Teotônio no mesmo tom. Essa entidade que fez o dirigimento da palavra Teotônio parecia embatucasco a pergunta, mas aqui Teotônio fazendo a recepção daquilo que ele ouvia, e no embatucamento humilde silencia, mas alonga-se o interlocutor exigente. Vai para 4 meses que espero pela favorável decisão referente ao emprego que me foi prometido. Entretanto, até hoje, você não conseguiria liquidar o problema? E aí Teotônio pergunta, o que deseja que eu faça? Aí o homem responde, sei que o gerente da firma é do contra. Me ajude inclinando a simpatizar-se pela boa resolução do meu caso. Vai ser trago acerca de um outro que pede para Raimundo. Tem necessidade do dinheiro que há meses vem sendo acumulado no instituto, do qual sou credora prejudicada. Que me diz você de semelhante demora? E essa senhora que estava fazendo esse tom conversativo, estava com uma palavra leviana a inspirar piedade. A entidade recomenda para ela esperar e que trabalhariam no benefício dela. E ela continuava dizendo que a solução era urgente, que ele tinha que ajudar ela com uma ação mais expedita. Tente uma volta pelo gabinete do diretor Ranzinza e desencrave esse processo.
Você quer o endereço das pessoas que nós precisaremos influenciar? Então, Raimundo ele responde que não, porque conhecia essas pessoas e sabia onde moravam. E ela diz que ele estava distraído porque não tinha se interessado pelo caso dela com a justa presteza. Ele vai dizer que não era bem assim porque tinha feito o que podia. E vai trazer acerca de 2 médicos que estavam dando a passividade a companheiros do plano espiritual e que jaziam convertidos em criados autênticos do grupo, assalariados talvez para serviços menos edificantes. Diversas entidades, nas mesmas condições, faziam chameação em torno deles, metedistas ou subservientes. Tinha a psicofonia como um fenômeno geral e os desdobrados sensitivos se mantinham no ambiente alimentando-se de emanações que lhe eram peculiares. Por isso que vai mostrando que diversas intenções menos dignas aconteciam enquanto aquela reunião andava e que fazia o desvio da proposta central, que era a transformação moral. Então vai ser trago por André Luiz que tinha várias entidades imiscuídas em meio dos encarnados, em condições lamentáveis, e disse do irmão Cássio, que era um guardião amigo simpático, que demonstrava superioridade moral e por isso estava na solidão espiritual. Porque tanto desencarnado quanto encarnado da Assembleia não lhe percebiam a sua presença ali, de certo, não colhia o seu pensamento. Por enquanto, nenhum progresso, não obstante os apelos reiterados à renovação. Temos sitiado o nosso quintino com recursos melhores ao nosso alcance, mobilizando impressos, livros e conversações de respeitável procedência. No entanto, em vão. Teimoso amigo ainda não se precatara quanto às duras responsabilidades que assume, sustentando um agrupamento daquela natureza. Porque acaba que, até mesmo se eu busco atender pedidos inferiores que estão ligados a aspectos materiais, eu me comprometo com a sede do outro e inclusive com o retorno desse outro a continuar em pedidos nessa natureza. É por isso que nós temos que ter cautela até mesmo com a maneira como nós ajudamos. Porque isso vai significar que se eu estou em meio a irmãos encarnados com práticas de menor esforço, em meio a tantas lições de aprimoramento espiritual e apelos para dignificar a mediunidade nas linhas doutrinárias do Espiritismo, o desequilíbrio ele soará uma urgência. Então, vai ser trago que nós não nos achávamos diante da doutrina do Espiritismo. Estávamos presenciando mediúnicos fenômenos manobrados por mentes ociosas, que faziam afeiçoamento de exploração inferior. E por isso dignas da piedade. E é por isso que é um risco que nós estaremos sujeitos. Do momento que eu estou em meio a situações em que chega até mim o pedido
para intervenções específicas, significará inclusive a minha disposição em sair da posição da curadora, da salvadora, da referência, da que tem a verdade, para poder humildemente me colocar como aquela que está a serviço de Jesus. E é nesse sentido que, do momento que a gente se coloca a serviço de Jesus, eu consigo lidar com aquilo que eu devo atuar. Existe aquela interação que vai ser traga para nós de Jesus com Maria e Marta. E naquele momento que ele estava ali na casinhola deles, aqui Lázaro e suas irmãs Maria e Marta, Maria ela tinha sentado aos pés de Jesus para ouvi-lo, enquanto Marta estava preparando a comida na cozinha, varrendo o chão, espanando a janela. E aí, ela percebendo que Maria estava ali, usufruindo da companhia de Jesus, assimilando as suas lições, ela questiona se ele não se incomodava dela estar ali com ele, parada, e ela nos afazeres, na lida doméstica. E Jesus responde: Marta, você anda solícita e te embaraças com cuidar de muitas coisas. Entretanto, só uma coisa é necessária. A boa parte foi escolhida por Maria, que não lhe será tirada. Então, ele vai trazer a questão do essencial, que inclusive é uma atitude de humildade que eu terei conseguido assimilar. Porque ali para Maria, se ela tivesse a serviço da sua vaidade, ela poderia ter se levantado e começado a ajudar Marta a arrumar as coisas da casa para mostrar para Jesus que ela ajudava, que ela participava daqueles afazeres, atendendo a uma imagem dela. Mas ela prescinde disso e fica ali sentada na posição de aprendiz, e que ao ouvir Jesus ela foi fazendo a assimilação para que ela pudesse vir a praticar. Então, Marta, que estava ali em meio daqueles afazeres materiais, que questiona da irmã estar parada com Jesus, ela vai ter esse alerta, porque mesmo embaraçada com cuidar de muitas coisas e aparentemente solícita, ela estava perdendo tempo. Por isso que a postura daquele que escolhe a companhia de Jesus, ela é humilde, porque eu assumo aquilo que me compete. E que, inclusive, gente, nós precisaremos assumir o que a vida pede de nós, o que ela diz que nós somos, porque, caso contrário, nós teremos conflitos gravíssimos de consciência, remorsos, culpas, aflições, que vão desembocar em adoecimento orgânico e mental. Nós havíamos comentado que uma forma de empoderamento para poder fazer o trabalho que nós precisamos é colocar no papel as nossas conquistas até aqui. Aquilo que a gente viveu, porque com isso no papel a gente consegue associar com o que está sendo pedido de nós hoje. E, para além do que o outro precisa, procurar, ao escutar a minha alma, do que ela precisa doar para a vida. A felicidade não é ter, nem fazer, felicidade é ser. Então, se eu fico atenta para o que a vida me pede, para o que a vida está me chamando para ser, e ser isso de verdade, no limite da minha força, eu vou me harmonizando. Caso contrário,
Amanhã eu vou sentir culpa, esse remorso, o ressentimento por ter fugido, menoscabado minha responsabilidade. Então eu preciso me questionar o que eu sou e ser o que a vida me diz que sou. Caso contrário, o conflito emocional vai trazer esses processos de incômodos, de desconfortos e enfermidades. Por isso que quando Jesus ele vai trazer sobre o essencial, isso tem a ver com essa simplicidade de olhar para o que eu sou, para aquilo que a vida está falando que eu sou, para atender a isso. Então, o indivíduo, ele é lixeiro. Se a vida diz para ele que ele é esse lixeiro, ele ser um lixeiro que realiza a sua limpeza com afinco, com pontualidade, com amor à causa. Porque do momento que ele faz esse tipo de empenho, ele vai serenar sua consciência e não vai correr risco de sentir remorso, de não ter feito o melhor que podia. E aqui isso vai valer para as outras áreas da nossa vida, onde o que for trago para mim pela vida, eu saber honrar isso, e que passa por estar aos pés de Jesus e ouvi-lo. E aqui a gente traz o Evangelho, que é a base das nossas cogitações. Por isso que a gente precisa ler, reler o Evangelho. Até porque o contato com a vibração de Jesus é o nosso norte. Então, quando a gente fala na obra da codificação, para estudar a obra da codificação, eu preciso estar íntima de Jesus, do seu Evangelho, das suas palavras. Porque senão o essencial vai me escapar. E é nesse sentido, a gente tem no site da Bíblia do Caminho as Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João, ali de fácil acesso, gratuito. Tem também a maior parte das obras de Allan Kardec, do Chico. Parece que Allan Kardec tem todas as suas obras, do Chico a maior parte, dos quase 550 livros que ele psicografou, porque ainda continua sendo publicado livros do material que ele deixou. Então, acaba que o contato com o Evangelho ele está acessível para nós que estamos no Brasil, porque existem regiões do mundo que a pessoa não pode ter uma Bíblia. Se o indivíduo for visto com uma Bíblia na mão, ele é considerado criminoso, é preso, é torturado, é morto. Só na Nigéria, milhares de pessoas foram mortas por serem cristãos. Alguns são queimados, também eles ateiam fogo em templos cristãos. E temos situações de violações graves de direitos humanos em outros países, como o Sudão, onde extremistas assumem o poder e fazem atrocidades com o populacho dali. E acaba que até mesmo as ajudas humanitárias que chegam pelas mãos de Fraternidade Sem Fronteira, Médicos Sem Fronteiras e outras instituições humanitárias que fazem essa frente, se perdem no meio das queimações, dos bombardeios, que vão incapacitando os hospitais, secando a água, destruindo o pão. Aí a população ela fica machucada, com fome, com sede e em processos inanitivos, porque isso vai levando a pessoa a ir morrendo aos poucos. Por esse motivo que
Quando Jesus ele fala para nós do essencial, ele fala daquilo que eu posso dar de contributo, de utilidade para o mundo. Então, do momento que eu percebo o que Jesus me chama a realizar, eu vou desejar focar naquilo. E isso é uma postura de essencialização, porque eu tomo a cota que me pertence e assumo. Então a gente sai daquele raciocínio, mas tem tanta gente fazendo, ou tem quem faça isso melhor que eu. Isso são discursos de evasão, de omissão. Porque se a gente perceber as necessidades que acontecem no mundo hoje, todo contributo é pouco. Daí, se cada qual assume a cota que lhe compete, no limite da sua força, ele vai conseguir dar contributos que vão mudando a realidade sofrida do planeta. Por isso que é fórum íntimo. Então, a submissão de um trabalho voluntário de utilidade, ele é o nosso único caminho. Mas, mesmo assim, eu posso me omitir. E aí, naquela área que eu estaria comprometida, fazer a multiplicação das atrocidades. Assim, se eu dou o meu contributo, eu estou ajudando para lenir a dor. E aqui, inclusive, em termos de nações, porque existem países no mundo hoje que estão cortando verbas humanitárias. Países ricos que têm dinheiro sobrando e que fecharam a torneira das possibilidades de ajudar aqueles que não têm o essencial, o básico. Nesse sentido que a questão da mobilização global para os espíritos de boa vontade, ela é urgente. E passa por essa perspectiva do que eu sou, enquanto aonde eu posso dar o meu contributo, a minha utilidade. Por isso que Jesus vai dizer, eu tenho vos dito essas coisas para que vocês tenham a paz em mim. No mundo tereis provações, mas tende confiança. Eu venci o mundo. Ele vai trazer que todo escriba, instruído no reino dos céus, é semelhante a um pai familiar. Ele tira do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. Mas o vinho novo deve se recolher em odres novos, e assim tudo se conserva. Porque, na verdade, aquilo que eu purifico dentro de mim vai se tornar puro. Aquilo que eu elevo dentro de mim se eleva. E, inclusive, a questão da nossa memória. Porque, mesmo que eu esteja com uma memória que traga situações difíceis, eu posso atualizar isso positivamente. Inclusive, tem aquela oração que está no Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec ele vai trazer uma prece pelos que nos querem mal. Ele vai trazer acerca de uma oração pelo inimigo, pelo que nos quer mal. E aqui vai ter um recorte acerca de que nós tenhamos a lembrança do bem e o esquecimento do mal. Então, até mesmo lembrar do bem e esquecer o que é ruim é um trabalho inspirativo, de autocura, que não implica uma amnésia, mas implica atualizações positivas daquilo que eu lembro, com um olhar positivo, com gratidão, onde eu consigo transmitir bênção para os envolvidos.
Nesse sentido que Jesus vai trazer que é possível você ficar com um novo e nesse novo recolher em odre novo para a gente conservar o nosso padrão mental nobre. Ele vai nos dizer, é possível o domínio do pensamento, é possível controlar a minha emoção, fazer o conduzimento da minha ação, deixar um testemunho positivo. Então Jesus vai trazer que é o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita, e as palavras que ele nos tinha dito são Espírito e vida. Que era chegada a hora em que não adoraremos o Pai nem no monte, nem em Jerusalém. Adorávamos o que não conhecíamos, adoraremos o que conhecemos. Vem a hora, e agora é, quando os adoradores verdadeiros adorariam o Pai em espírito e em verdade. Assim quer o Pai que sejam os que o adorem. Deus é espírito, e em espírito e verdade é como devem adorá-lo. Já não era mais sob o dito da samaritana, que os samaritanos criam no Cristo, mas é porque eles mesmos ouviram e sabiam ser ele verdadeiramente Salvador do mundo. Então, do momento que eu tenho essa cumplicidade com Jesus, esse encontro com ele, como Maria, aos pés dele, eu vou clamar isso aos 7 elfos. Do Iapoca ao Chuí, porque se calarmos as pedras clamarão. Nesse sentido que a gente vai percebendo que quanto mais a gente atender o nosso propósito de vida, menos esquecimentos daquilo que está ligado ao nosso dever, menos dissociação mental, menos onda fragmentária, menos onda acelerada disruptiva, que vai circuitar cascatas de hormônios degeneradores. Mais a gente vai conseguindo controlar nossa ansiedade, menos a gente vai sendo arrastado pela ansiedade mórbida, no momento que a gente precisa ter mais lucidez. Porque a lucidez ela é impactada pela ansiedade, pelos medos mórbidos, pelo desequilíbrio, pela raiva, pelo rancor, pela inclemência, pela cólera. Isso disrupta a nossa lucidez, a nossa capacidade associativa, nossa intuição, nosso discernimento obnubila, até porque a gente não tem implemento suficiente para as descargas que acontecem nos nossos estados adoecidos, desarmonizados e desarmonizadores. Se a gente considerar, por exemplo, o coração, cujos implementos sutis não aguentam essa sobrecarga de sentimentos sombrios. Então, o indivíduo que se acostuma com a raiva, com o ódio, com a vingança, ele vai danificando de tal forma essa circuitaria cardiovascular que uma hora ele está com hipertensão, hipotensão, está com disritmia, falta de ar, redundando nas obstruções coronárias, paralisação do movimento sanguíneo nos vasos, porque a circuitaria cardiovascular não aguenta os sentimentos sombrios. Isso vale para o nosso circuitário orgânico, nervo, fígado, pâncreas, hemácia, defesa, que vai fazer impactação do nosso centro de força, do perispírito e desembocar nos órgãos correspondentes, a começar do G-choque. Então acaba que também a gente vai conseguindo se afetar menos com o desequilíbrio do outro. Porque do momento que eu estou cultivando sentimentos ruins dentro de mim, o desequilíbrio do outro é o suficiente para me desequilibrar. Eu não consigo me manter harmonizada em meio ao adoecimento de alguém.
E aí, em vez de eu poder ajudar o outro, eu vou ter que ser ajudada também. Vai ter que vir um terceiro para ajudar nós dois. É nesse sentido que essa auto-harmonização, esse auto-amor e auto-perdão, ele vai me permitindo, mesmo em meio a adoecimentos de diferente porte, que possa estar acontecendo em torno de mim, me manter sustentando meu equilíbrio. Mesmo que seja por um fio fino. Como uma moça comentava, que ela teve o marido que estava dirigindo um ônibus e do seu lado esquerdo vem uma bicicleta com uma empregada e o filho da sua patroa, que tinha menos de 5 anos, na parte traseira desse bicicletário elétrico. E como ele estava preso na parte traseira, o ônibus já tinha dado seta, veio a bater com essa bicicleta, essa empregada cai, mas não tem maior ferimento, e essa criança vai para debaixo do ônibus. No que isso acontece, acaba que a roda pega essa criança e um transeunte, vendo aquela situação, pega ela para levar para o hospital e pode ter, inclusive, mesmo sem querer, agravado os ferimentos que ela tinha, ela venha desencarnar. Então, ela estava comentando da dificuldade consciencial que eles estavam vivendo, porque num caso como esse, inclusive, envolveria processo a respeito de homicídio culposo, quando não existe uma intenção. Até nós faláramos num outro cacau sobre a questão do homicídio doloso, homicídio culposo, que existem variantes, mas no caso em tela não existiu uma intenção de assassinar essa criança, mas se envolveu alguma imprudência. Seja uma criança numa bicicleta elétrica, menos de 7 anos, que é proibido, seja esse ônibus que já tinha dado seta e que pode, descuidado, não ter visto a bicicleta aproximar, seja esse transeunte que, na desesperação, pega essa criança machucada para levar para o hospital, enquanto seria recomendado esperar o corpo de bombeiro, porque quando envolve furamento de víscera, quebra de osso, precisa ter um conhecimento adequado para a forma de tirar a criança que está ali machucada, para não agravar seu ferimento. E esse transeunte, ao invés de aguardar, pensando que estaria ajudando, pega a criança e pode ter agravado seus ferimentos e até contribuído para ela vir desencarnar. Então, são aspectos em que não há intenção de fazer o mal para a criança, mas que as imprudências respectivas podem ter contribuído ou agravado para o seu desencarne. E ela comentava que ela estava procurando ficar bem enquanto se fortalecer espiritualmente, para que ela pudesse ajudar o marido. Porque se ela desmoronasse, ela não ia conseguir ajudar o marido a acalmar, ia raciocinar sobre o que precisaria ser feito, e teria que vir outra pessoa para ajudar, além do marido, ela. Então, ela dizia que ela estava por um fio, que é porque ela estava se esforçando bastante para ficar com o pensamento equilibrado, rezando pelo espírito dessa criança, se colocou aberta para receber esse espírito, seja como um filho adotivo, como um filho biológico, para ajudar no prosseguimento da trajetória dessa criança. Ou seja, ela estava se voltando para aspectos práticos, de como resolver o que tinha acontecido e poder ajudar essa criança onde ela estivesse, agora que ela já tinha desencarnado. Então, a questão da harmonização, às vezes é por um fio. Eu me mantenho equilibrada porque eu estou reunindo todos os meus golpes para me manter numa faixa nobre, de pensamento elevado. É por esse motivo que não vai haver facilidade. Para a gente conseguir se manter dando conta do recado, vai ser em meio a dificuldades, a óbices, a lances difíceis. E também a gente vai se perceber com dificuldades internas do nosso organismo, vulnerabilidades, dor,
alterações orgânicas, e tem os aspectos externos, perseguição, envolvimento em alguma situação trágica, porque isso chacoalha a consciência, mesmo que eu saiba que eu não tive a intenção de fazer alguma coisa ruim, se eu participei daquilo, isso me escandaliza, isso me destrambelha. Então, para que eu consiga me manter fortalecendo as minhas responsabilidades mais santas, eu preciso estar disposta a, mesmo em meio a todo esse arsenal, olhar para Jesus e continuar trabalhando com Ele. Porque senão eu fico com dificuldade. Até porque na Terra nós não teremos proteção e segurança. Existe esse mito de favoritismo e privilégio que considera que eu, na Terra, mesmo tendo tantos irmãos passando fome, passando sede, sofrendo tortura, sem pátria, achar que eu vou ter segurança e o aspecto protetivo. Isso, inclusive, tem a ver com os nossos mitos de inclusão e exclusão. Mas a realidade é que, enquanto eu estou encarnada na Terra, eu estou correndo risco. E se eu tenho água para beber, se eu tenho pão para comer, se eu tenho um travesseiro para deitar, eu estou correndo um risco, às vezes até maior do que alguém que está na rua. Porque é moral. É por isso que a gente tem que ter cautela com as nossas buscas de segurança e de proteção, porque isso são falácias que o materialismo traz para nós. A única garantia que a gente tem é vigilância e oração para nos mantermos de pé moralmente. Um pentelésimo após o outro. Um passo após o outro. E é nesse sentido que os aspectos relacionados a essas ideias que nós temos vai, inclusive, nos emular a querermos essas garantias materiais, seguro, que é um movimento de distração. Às vezes a pessoa paga caro um seguro para ter algum tipo de conforto em algum momento da vida que ela não sabe se vai ter. Nesse sentido que eu posso fazer aquele seguro de vida, seguro de carro, mas se eu não tenho proteção real na Terra, os seguros que eu faço materiais só vão servir para fragmentar ainda mais minha situação, porque eu estou evadindo da minha responsabilidade. Antes eu usar esse dinheiro e fazer um Pix para um Fraternidade Sem Fronteira para ajudar uma criança que não tem pão. Mas eu fico usando esse dinheiro para comprar proteção, para comprar segurança. Nesse sentido que Jesus ele vai dizer para Pedro, porque sabe que essa é uma realidade nossa e riscos que nós corremos, nos nossos enganos, nas nossas mentiras. Em verdade te digo, quando você era mais moço, você se cingia e você ia para onde te dava na vontade. Mas quando você for velho, você vai estender sua mão e outro será o que te cinja e que te leve para onde tu não queiras. Isto é, se eu folhar o meu ego, eu vou querer em busca do conforto material. Mas do momento que eu foco no trabalho que a vida me chama a realizar, eu estarei fazendo uma renúncia de mim mesma. Nesse sentido que vai trazer para nós que
são situações que nós estamos a braço. Como aconteceu que a gente tinha ido em Barretos para fazer um teste lá, e a gente tinha ido de ônibus. Quando chega lá, existe uma pousada que quem vai de Araxá não paga essa pousada, e foi entregue um ticket de almoço. Quando esse ticket foi entregue na mercearia próximo em que você recebia um prato feito, eu tinha almoçado e pedi mais um pouco de arroz com feijão e salada. A senhora que estava fazendo atendimento colocou de pronto. Depois eu fui questionar ela se ali poderia fazer repetição. Ela disse que não, porque era prato feito e já tinha acontecido a repetição. Então são situações que a gente está sujeito. Às vezes a gente se engana, a gente pede uma coisa que não devia, a gente interpreta uma situação erroneamente. Então eu fui pedir desculpa para ela. Inclusive ali estavam outras pessoas chegando e tinha acabado a salada. Então a nossa realidade na Terra é essa. Como uma senhora outro dia que tinha acontecido uma publicação num grupo que é o da nossa rede de oração, e que a espiritualidade maior sob a égide de Jesus reserva para a rede de oração, que acontece na terça às 22h15, às 22h45. Convidamos a todos para nos ajudar nesse trabalho, que está na nossa rede do canal. E aconteceu que ela houvera feito uma publicação de um assunto que não estava ligado à rede de oração, mas correlacionado pelos nomes, um caderno de prece para encarnado, um caderno de prece para desencarnado, e ela se excusou devido a ter feito aquela publicação, e eu estava falando para ela que eu, se não vigiar, vou errar a todo momento, porque é uma situação nossa, é da nossa condição. É nesse sentido que os esforços nossos enquanto na Terra é de errar menos e acertar mais, porque errar nós vamos errar. E à medida que a gente conseguindo acertar mais, a gente vai tendo uma condição de acumulando créditos, acertos. Porque erros a gente tem cometido até aqui, por isso que nós estamos aqui ainda. Porque a gente tem existências pregressas de situações em que nós nos emaranhamos, clamorosas, que gritam aos céus, e que por mercê misericordiosa, Jesus nos recolocou aqui para tentar resolver. Por isso que nós estamos no cheque especial, no acréscimo da misericórdia divina. Nesse sentido, nós viemos para a Terra para pedir trabalho. Por isso que vai ser trago acerca das disposições que nós vamos fazer agregar como conteúdo interessante, oportunidade de trabalho, amizade no centro espírita. E vai ser dito que o que nós aprendemos de Jesus é sobre o jejuar e fazer oração, e que isso tinha sido trago para ele. Porventura podeis fazer que jejue os amigos do esposo, enquanto o esposo está com eles? Porque tinha sido perguntado para Jesus por que os discípulos de João jejuam frequentemente, fazem oração, como também os discípulos farisaicos, mas os discípulos de Jesus bebiam e comiam. Então Jesus vai trazer essa resposta, em que viriam dias nos quais o esposo lhe seria tirado, então jejuariam naqueles dias. Então, ele vai trazer que ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque senão rompe o novo
visto que esse novo romperia o velho e o retalho novo não condiz com o velho. Também ninguém lança vinho novo em odre velho, porque senão o vinho novo arrebenta o odre, o vinho entorna, perdem-se os odres. Mas o vinho novo deve recolher-se em odre novo e assim tudo conserva. Demais que ninguém bebendo o vinho velho quer o novo, porque diz o velho é melhor. Então, respondendo, João disse: Mestre, nós vimos a um que expulsava os demônios em teu nome e lhe proibimos. Num outro recorte. Porque não te segue conosco. E Jesus diz: não lhe proibais, porque o que não é contra vós é por vós. Nesse sentido que vai ter um subsequente dizendo que Jesus pedia para ele se assentar enquanto ele ia ali orar no Getsêmani, num outro momento da paragem de Jesus, levou consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começa a entristecer-se, angustiar-se. Minha alma está numa mortal tristeza, demorai-vos aqui, vigiai comigo. Então ele vai dizer: Pai, se possível, passe em mim esse cálice, mas não se faça nisso a minha vontade, mas a sua. Volta e os acha dormindo e pergunta: não pudesse 1 hora vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retira-se de novo e diz: meu pai, se esse cálice não pode passar sem que eu beba, faça sua vontade. Novamente os encontra dormindo com seus olhos carregados. Deixa-os, vai orar a 3ª vez, diz as mesmas palavras. Volta e pergunta: ainda dormis e repousais? A hora é chegada em que o Filho do Homem será entregue nas mãos pecadoras. Levantai-vos, vamos, eis que se aproxima o que me trairá. Nesse sentido que Jesus ele vai trazer para nós acerca dessa ingência. Seremos prestadores de conta de como tivermos empregados, nossa energia, nosso tempo, nosso trabalho. E é nesse sentido que nossa existência, mesmo que pareça longa, é um momento bem fugitivo na imensidade dos elos que formam para nós a eternidade. Por isso que, caso eu empregue mal o meu tempo, e quando o Senhor me prestar conta, exigindo de mim aclaramentos de como fiz o emprego daquilo que Ele tinha me emprestado, vou dizer que fiz uma colocação errada desse tempo, e aí o Senhor me dirá: não tenho trabalho para ti no momento, você esbanjou seu tempo, esqueceu o que aprendeu, não mais sabe trabalhar na minha vinha. Recomeça a aprender, quando você estiver mais disposto, vem a mim, que eu vou te abrir um vasto campo, e você vai poder nele trabalhar a toda hora do dia. E é nesse sentido que todos nós viemos quando fomos chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, do qual carregamos os grilhões, mas há séculos e séculos o Senhor nos chama para sua vinha, sem que tivéssemos querido entrar nela. Eis o momento de recebermos o salário, empreguemos bem essa hora que nos resta, enquanto é dia. Por isso Jesus vai dizer para nós: aproveite enquanto é dia, enquanto é tempo, que nós estamos encarnados, lúcidos, para fazermos a pipocação dos frutos bons.